bem, abençoados? Vamos iniciar aí a nossa live, né? Glória a Deus, aqui está a minha espada e hoje vai ser poderosa a nossa live em nome de Jesus. Em nome de Jesus, creia, varão, que hoje Deus está aqui, nessa sexta-feira, nessa milagrosa oração que a gente vai iniciar agora, né? Você que está aí agora, você que está me vendo agora, não saia não, porque pode ser a última chance. Não vira as costas para o Senhor não, porque a palavra do Senhor fala, aquelas 7 virgens que não estavam com as suas lamparinas acesas, elas no dia de hoje, ela mostra a nós hoje que estamos despercebidos, não estamos ali com as nossas lamparinas acesas. E o Senhor, quando chegou aquelas virgens, Ele olhou para elas e falou para elas assim: afastai de mim, pois não te conheço, porque não faz parte de mim. E quando Ele fala isso, Ele quer dizer para você, minha irmã, meu irmão, para você ficar ligado, porque a gente não sabe nem a hora, nem o dia que Ele virá. Então nesse momento, feche os seus olhos comigo e ore aí nesse momento agora, em nome de Jesus, ora comigo, mas ora diferente, não ora para você não, ora para aquelas pessoas que estão enfermas lá nos hospitais, aquelas pessoas que estão trancadas, que não sabem ainda a dimensão do amor do Senhor. Ora para aquela pessoa que um dia te magoou, ora por ela, faça que nem Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó no 42:10. O Senhor fala que começou a mudar o cativeiro de Jó quando ele começou não orar por ele, mas orar pelos seus amigos que ali começaram a amaldiçoar ele. Então começa ali, meu irmão, orar pelas pessoas que realmente precisam e aquelas pessoas que você magoou. Vamos libertar isso agora em nome de Jesus. Eu convido você nesse momento a gente orar. Vamos orar agora, pegar aí 30 minutos, 40 minutos, é coisa rápida, né? É coisa simples, e a gente vai orar para essa semana maravilhosa que vai vir agora, né? E em nome de Jesus, aquela pessoa que você agora, varão, que não tem portas abertas, Deus vai abrir. Você, varão, que também não tem, Deus vai abrir. A você mesmo que não tem nem nada dentro de casa, não tem nada na geladeira, nada no armário, vamos orar para que o Senhor, Ele venha preencher isso, porque a palavra dele fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra aquele que for dita. Então ora comigo, 15 minutinhos. Senhor, Deus Pai Celestial, eu não sou nada, eu não sou ninguém, Pai. Eu sou menor do que até um grão de ervilha, Senhor. Como o Senhor diz na Tua palavra, Pai, aquele que tiver a fé de um grão de ervilha pode mover uma montanha de um lado ao outro. E a minha fé nesse momento, Senhor, é por cada pessoa que está aqui dentro, por cada pessoa que abdicou o seu tempo, porque nós sabemos que o bem mais valioso que nós temos não é joia, não é ouro, é o tempo. É o tempo, Senhor. O tempo ele passa rápido, ele é bem escasso nesse momento, Senhor. Então eu oro por essa pessoa que está nesse momento agora, Senhor, com seus olhos fechados, orando ali em nome de Jesus, pelo aquele seu familiar, Pai, que eu não conheço, mas o Senhor conhece. Que ele está naquele lugar, Senhor, que seja preso, que seja no hospital, que seja até, Pai, não tem mais nenhum tipo de saúde ali, que os médicos dizem para ele que ele não tem mais vida, mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é quem cura, é quem salva. Ainda assim que o homem aqui na terra fala que não tem mais jeito, mas o Senhor dá a última palavra, e eu creio, Senhor, como foi na última sexta-feira, vai ser nessa também.
E aquelas pessoas que tiveram lá, Pai, aquelas 680 pessoas que tiveram na sexta, que chegasse hoje pelo menos 2 ou 3, Senhor, não tem problema, porque o Senhor também diz na sua palavra, quando o Senhor curou aqueles leprosos e apenas um voltou para glorificar o teu nome. Oh, Labachu de canto de Pai, Alabás de canto de Pai. Oh, glória a Deus. E eu sei, Pai, quem veio aqui veio pelo coração, porque eu não tenho nada a oferecer, mas o Senhor tem. O Senhor é poderoso, é digno de louvor. Nós não somos dignos de nada, Senhor. Eu não sou digno, Pai. Eu erro, eu peco. Mas pela sua misericórdia, Senhor, eu creio que em nome do Senhor Jesus Cristo, porque o seu Filho falou, Pai, e está escrito aqui: aquele que pedir o meu nome, o meu Pai dará. E nesse momento, Pai, que eu te peço, Senhor, que vai em encontro nessas pessoas, na saúde, Senhor, cada um delas, aquela pessoa que tem câncer, que não tem mais esperança, Senhor. Mas eu creio, Pai, que em nome do teu Filho, ela vai ser curada, Senhor, vai ser curado ali, meu Deus, daquela lepra, daquele câncer, daquela diabetes, Senhor. Oh, Pai, aquele mal que o médico, a terreno aqui, que o Senhor deixou para nós e falou que não tem mais cura, mas o Senhor cura, Pai. Eu sou prova disso, Senhor. Eu tive naqueles momentos, Pai, onde o médico dizia para os meus pais que eu não ia mais sobreviver, inclusive até laudo médico, Pai, com atestado de óbito, o Senhor entregou. Mas o Senhor fez, Pai, como você fez em Lázaro, o Senhor fez na minha vida e vai fazer no nome dessas pessoas também. E elas vão voltar para glorificar o Senhor, porque o Senhor é santo, é santo, santo. E nessa noite, nessa sexta-feira, Senhor, cada um que está aqui, Senhor, seja um, tenha o seu coração sincero, ouça, porque o Senhor também fala, Senhor, na tua palavra, que o Senhor vê aquele coração exprimido, Senhor, porque o choro pode durar pela noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Em nome de Jesus, Senhor, eu creio. Eu creio, Pai, que o armário dessa pessoa vai estar cheio, Pai. O Senhor vai usar um dos seus filhos, Senhor, para encher. E se você não usar, Pai, eu também creio que o Senhor vai abrir portas essa semana. E eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor vai entrar, meu Deus, vai entrar em nome de Jesus, Pai, em cada pessoa que está entrando aqui agora, vai entrar na vida sentimental dessa pessoa, Pai, essa pessoa que está ali, meu Deus, que está usando remédio controlado, vai terminar isso, porque eu determino em nome do Senhor Jesus Cristo, que saia agora todo mal, saia toda obsessão. Senhor, se o marido dessa mulher bate nela, Senhor, o Senhor vai tirar ele do caminho dela, ou vai mandar, ou vai amassar ele como barro, Pai. Porque mulher nenhuma pode ser tocada, Senhor. Ela tem que ser amada. Ela tem que ser, o homem tem que dar a sua vida a ela como Cristo deu à igreja. Porque ela é o vaso mais frágil. Cuida dela, Senhor. Cuida da sua varoa. Cuida também do varão, Senhor. Desse vaso de honra que vai estar agora, em nome de Jesus, ali glorificando, adorando o teu santíssimo nome, Pai. Hoje a gente vê muitas coisas, Senhor. A sua igreja, Pai, sendo comércio, não é isso que a gente quer. O Senhor sabe do meu coração, Senhor. A gente sabe que aqui a gente precisa ter almas para o Senhor. Porque lá fora, Senhor, o diabo veio para matar, roubar e destruir. E destruir famílias, destruir filhos, Pai. Não é isso que a gente quer.
Então entra na casa dessa senhora, dessa mãe de família, que está ali orando pelo teu filho, Pai, e não sabe se ele vai voltar. Mas coloca a tua mão, Senhor, naquele jovem, para que ele veja que ele saindo lá para a rua só vai encontrar vazio. Não vai encontrar nada, Senhor. Entra, meu Deus, na vida desses jovens de hoje. Entra na casa dessa mãe, Senhor. Entra no trabalho desse pai. Entra nessa família, Jesus. Vai de encontro a cada um. Que não só seja hoje, mas todo dia, todo mundo consiga entender o tamanho da grandeza que é o Senhor. Porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu único Filho primogênito para eu e eles ter a opção de poder ter a salvação. Porque se não fosse isso, Senhor, nós já sabíamos que já estávamos condenados. Oh, Jesus, vai de encontro, Senhor, aquela pessoa que perdeu seu ente querido, Senhor, conforta o coração dele ou dela. Eu não sei como deve ser, Pai, mas um dia eu saberei o que é perder alguém, mas também peço que o Senhor me conforte também, Pai. Mas vai de encontro a cada uma dessas pessoas, aquele pai de família que está voltando agora na sua casa, que está ouvindo aqui essa live, Senhor, dentro do ônibus, aquela mãe que está ouvindo dentro do ônibus, Senhor. Protege eles, meu Deus. São e salvo para a sua casa, Pai. Protege da bala perdida, Senhor. Do maligno, meu Deus. Do estrupador, do maníaco, Senhor. Protege, Pai, seus filhos, filhas. Em nome de Jesus, vai de encontro a cada um deles, Pai, nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Irmãos, eu vou passar uma palavra aqui para vocês. Como eu sempre falo para vocês, né? Quem já me conhece, quem não me conhece, eu sou o pregador Vasconcelos, mas sempre com um sorriso no rosto. E eu queria passar aqui um pouco aqui para quem não me conhece, entender quem sou eu. Eu tenho 38 anos, irmão. E eu vou falar uma coisa para vocês. Deixa eu só abaixar aqui, que eu acho que deve estar um pouco alta a música, tá? Eu vou abaixar aqui mais, eu acho que aquela hora tá melhor. E vou voltar aqui. Irmãos, eu tenho 38 anos e eu tive um acidente de moto lá em 2007. Só para vocês entenderem, tá? Vou ser bem breve aqui. E aí eu já entro na palavra. E eu era novo, não ouvi meus pais, e Deus me avisou 3 vezes, varão. 3 vezes. Me avisou lá na igreja, eu não dei ouvidos. Depois me avisou na segunda vez em outra igreja. E na última, Deus me avisou com a minha mãe. Minha mãe falou bem assim, foi meia-noite, e ela saiu do quarto gritando ali naquele momento e disse assim: meu filho, não vai trabalhar amanhã não. Eu trabalhava de motoboy. E se você for, vai com essa camiseta aqui, que eu fui pra igreja, orei a Deus. Mas eu não ouvi. E no dia seguinte, eu tive um acidente de moto ali, irmãos. E eu tive 4 tipos de traumatismo craniano. Fiquei 22 dias em coma. E os médicos disseram para os meus pais que tinha que desligar o aparelho porque não tinha mais sobrevivência. Mas a minha mãe, como uma mulher de Deus, ela orou. E ela me dizia, né, que eu não lembro. E ela disse assim: não vou desligar aparelho nenhum, né? E com isso
Passou-se alguns dias e fui melhorando do traumatismo. Deus foi me curando. Minha mãe pensou que os médicos tinham desligado os aparelhos, porque ligaram para ela ali assustada. E ela foi correndo lá para Vila Mariana. Quando ela viu, né, que não era nada, e os médicos falaram que não tinham desligado os aparelhos. Ela, por que então vocês me ligaram? Porque o traumatismo que o seu filho tinha, os coágulos, saiu. Saiu o coágulo, saiu os traumatismos. Mas eles deram risada dela. Mas olha, mãe, isso não quer dizer nada, pode ser que ele fique vegetando aí o resto da vida. A minha mãe falou, Deus me deu e Ele vai me dar da mesma forma. A palavra do Senhor, irmão, diz que se você tiver no tamanho, a sua fé estiver do tamanho de um grão de mostarda, ainda assim que impossível, ainda assim quem tiver morto viverá, e é o que ela pregou ali para aqueles médicos. Passou-se mais 10 dias, irmãos. Com 21 dias eu acordei. E aqui estou. Pela honra e a misericórdia de Deus. Queria deixar um pouquinho de vocês, só para vocês entenderem basicamente quem é o pregador Vasconcelos. Então assim, eu não prego o que eu não sei, eu prego o que eu vivo. E nada melhor do que pregar o que eu vivi. Eu vou ler aqui uma palavra para vocês. E aí eu começo a minha pregação, tá bom? Então vamos lá. Segundo Samuel 12. O profeta Natã repreende Davi. Eu vou ler só algumas estrofes aqui, e aí eu começo a pregação, tá? E o Senhor enviou a Natã a Davi. E apresentando-se a Davi, ele disse... E ele disse assim... Havia em uma cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e uma vaca. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira para comprar e criá-la. E ela tinha crescido com ele, com seus filhos, dos seus bocados, ele comia e bebia também. E dormia em seu regaço e tinha como a sua filha. E vindo um viajante visitar um homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para servir para aquele viajante, que viera a ele e tomou a cordeira do homem pobre. E preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e dizia a Natã: Vive o Senhor, que digo que de morte e é o homem o que fez isso. E pela cordeira que ele tornará, dará 4 vezes mais. Irmão, para a gente poder entender essa palavra, a gente tem que voltar algumas situações. Todo mundo aqui conhece Davi. Todo mundo já ouviu falar de Davi. Davi foi considerado o segundo coração de Deus. Então pensa a situação dele. Era um menino ruivo, de expressão bem magrinho. E Davi, ele entre os seus irmãos, ele foi o único que dentro deles, né, seu pai Josafá, que o Senhor olhou diferente. Então, naquele momento, Davi virou rei. Ele foi ungido a rei. O Senhor livrou ele de Saul. Saul era um rei antes de Davi. Só que porque Saul saiu e ele não era mais rei, simplesmente porque Saul desobedeceu ao Senhor. E todo mundo que desobedece ao Senhor, a gente já sabe o que acontece. A gente já sabe o que vai acontecer quando a gente desobedece ao Senhor. O Senhor, Ele tira. E não adianta você olhar para mim, olhar para o seu irmão e falar assim: eu faço. E se eu não fizer, ninguém faz. Não, irmão.
Se você não fizer, Deus prepara outro, e assim sucessivamente. Foi o que aconteceu com Davi. Saul ali, ele desobedeceu o Senhor, porque o Senhor em várias vezes falou: Saul, vai lá e mata todo mundo, mulheres, crianças e várias outras coisas, e não pegue nada de lá. Saul matou todo mundo, mas não matou as crianças e nem as mulheres, e ainda levou suas riquezas. Desobedeceu o Senhor. O que o Senhor fez? Tirou, né? Tirou o reino de Saul e deu para Davi. Pois bem, Davi, nessas passagens aqui que a gente já conhece, Davi, ele constituiu um reino gigante, e ali ele teve seus 10 filhos e uma única princesa, né? Mas Davi, ele tinha tudo, ele tinha suas concubinas, que eram mais de 10, e tinham as suas princesas também, que ele casou. Mas Davi, em um certo dia, ele viu uma mulher linda chamada Batseba. Batseba, a Bíblia vai nos dizer que Batseba era a mulher mais linda que tinha ali nos palácios, é onde tinham ali. Então ele chegou a dar uma olhada para ela e ele se encantou por aquela mulher. Só que Batseba era casada com Urias, e Urias era o seu melhor guerreiro. Aí que tá, irmão. Então Davi ali, ele acabou se encantando com Batseba, e não tem qualquer mulher naquela época, elas não poderiam de forma alguma dizer que não iriam até o rei, e o rei mandou trazer ela, e ali eles consumaram algo que não era para ter consumado. Só que eu fico pensando assim, né, comigo ali, a Bíblia não diz, mas eu fico pensando, o Davi, ele foi tão inteligente, me perdoem, tá? Mas no sentido de, ele maquiavélico ali, ele acabou, o que ele fez? Ele pegou Batseba, possuiu ela, e sabia que Urias estava lá na guerra. O que ele fez? Mandou chamar Urias. Chamou Urias, porque aí ele falou: pô, Urias já está há bastante tempo na guerra, e aí automaticamente o homem, quando está muito tempo sem sua mulher, ele vai ter que consumar o casamento novamente, porque eles têm uma união. Isso faz parte do duelo do homem. Então Davi chamou Urias, e ali ele começaram a conversar com Urias. Urias, cara, você já está há muito tempo, as nossas guerras já tá quase ganhando. Só que o Urias era um cara de guerra, ele não queria deixar os seus amigos lá. E faz o seguinte, como já sei que a guerra já tá ganhando, nós já ganhamos a guerra, vai lá descansar na sua casa. Vai lá descansar, fica tranquilo. E o Urias falou: não, majestade, eu não posso ir, eu não posso deixar os meus guerreiros lá sozinhos, eu não posso deixar meu batalhão só. Só que Urias, ele não entendia o que o rei estava querendo dizer. E o Urias não foi para casa. O que o Urias fez? Ele ficou semanas ali na rua. Não queria dormir, não queria ir para casa dele, porque ele achava que se ele estivesse na casa da mulher dele, ele estaria traindo a tropa dele, que a tropa dele daria vida por ele. Então ele não achava justo a tropa dele tá lá no relento e ele tá aqui na família dele. Então Urias não foi para a casa dele. E ali o Davi achou que já tinha acontecido várias coisas e tal. E Batseba deu um jeito de dizer que Urias não tinha ido para casa. O que o Davi fez? Davi chamou o Urias de volta pro palácio. Falou: Urias, eu não te falei para você ir para sua casa? Aí ele falou: majestade, mas eu não acho justo eu estar aqui lá dentro da minha casa, e os meus guerreiros estão lá tudo lá no relento. Eu poderia estar sendo mais útil lá. Não, Elias, faz o que eu estou te mandando, vai para casa.
Novamente, Davi mandou Urias ir para casa. E ele foi. Só que ele não tocou em Batseba. Não tocou em Batseba. Batseba novamente vai lá, dá um jeito e fala pro rei que não teve nada. E aí o rei pensou, e agora? O que vai acontecer? A barriga vai crescer. Então a primeira coisa que ele fez foi tentar ver se ele consumiria o casamento. Ele não consumiu. O que ele fez então? Então ele maquinou de novo outra situação. Fez uma carta e entregou para Urias. E naquela época com o brasão do rei, que é o anel, não poderia abrir a carta para ver o que estava escrito nela. E o rei falou, olha Urias, então já que você quer voltar para a guerra, você procura Joabe, entrega essa carta para ele. Ele fez isso. Ele foi lá e ele não abriu, porque se ele abrisse, ele já ia morrer. Naquela época, quem abrisse a carta do rei, se não fosse para a pessoa certa, ia morrer. Urias foi lá e entregou para Joabe. Joabe abriu aquela carta. E quando ele abriu, ele leu, ele não acreditou no que estava escrito, mas ele fez o que o rei queria. Naquela carta dizia: Joabe, aquele que te entregou a carta precisa morrer. Você precisa mandar ele para o batalhão mais fraco para que ele morra. Ele não pode voltar. Joabe não entendeu aquilo a princípio, mas ele fez o que o rei queria. Então, Joabe foi e mandou o Urias, que era um guerreiro muito astuto, ir para a frente da guerra. Ninguém entendeu isso. E aí eles voltaram. E aí o Joabe se apresentou para o rei e falou: Davi, foi cumprido com o que você pediu. Irmãos, só que só tem um detalhezinho nesse pensamento maquiavélico de Davi. Ele esconde de todo mundo, mas de Deus ninguém esconde nada. Não tem teto, não tem telha, não tem laje, não tem buraco que vai esconder o que você fizer de errado. O Senhor está aqui te vendo, ó. Ele está te vendo, Ele está te vendo, Ele está te vendo, Ele está te vendo. Então não adianta você mentir para mim, você mentir para sua mulher, você mentir para o seu filho. Deus está vendo. E o que o Senhor fez? Ele mandou Natan ir lá. E aí, irmão? Quando ele manda Natan ir lá, Natan sabe que ele não poderia chegar de qualquer forma e abordar o rei e falar para ele: olha, rei, eu sei que você adulterou com Batseba. Ele já sabia, porque Deus já tinha falado para Natan. Só que da forma que ele abordasse o rei, ele poderia morrer. E o que ele fez? Ele usou parábolas. Ele usou parábolas para falar diretamente com o rei. Então lembre-se, varão, não é o que se fala, é como fala. Então ele falou: rei, um certo dia tinha um homem com apenas uma ovelha, porque ele era muito pobre, mas ele dava o que comer para ela, para que ela pudesse ali naquele momento procriar e vir ganhar outras vaquinhas, outras ovelhas, enfim. Só que um homem rico foi e pegou a sua única ovelha e levou embora e matou ela, e matou também o dono das ovelhas. Nesse caso, rei, o que deve ser feito? O Davi, enfurecido, não se ligou no primeiro momento, falou: Natan, que esse homem ele perca tudo e que ele pague 4 vezes mais o que ele fez, e que ele pague 3 vezes o que ele realmente fez com essa família. Aí Natan olhou assim: rei, então é isso, né? Então quem faz essas coisas tem que pagar 3 vezes mais, né? Aí
Davi acordou e aí ele falou para o Senhor: Senhor, eu pequei diante de ti, perdoe-me. Aí Natan fala para ele, e essa palavra eu quero ler aqui para vocês, irmãos. Essa palavra eu vou ler agora para vocês. Aí Natan disse para ele: assim diz o Senhor, da sua própria casa trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a alguém próximo de ti, que se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso com elas escondidas, mas eu, o Senhor, farei diante de todos o Israel em plena luz do dia. Então Davi diz a Natan: pequei contra o Senhor, Natan. E o Senhor respondeu: perdoou o seu pecado. Ele perdoou. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que com o seu ato insulto você insultou a mim, os seus filhos que acabará de nascer morrerá. E depois Natan foi para casa. Então ali Deus falou para ele assim: irmão, eu dei tudo para você, Davi. Eu dei tudo. Tudo que você queria, eu te dei. E se você me pedisse, eu daria para você. Não tinha necessidade de fazer isso. Mas o Senhor falou 3. Irmãos, Davi tinha 10 filhos e a espada não se apartou deles. Davi tinha apenas uma mulher, a sua princesa. Qual que é o nome dela? Deixa eu ver aqui. A Tamar. Eu escrevi aqui, irmão, porque às vezes eu esqueço. A Tamar era sua princesinha. E ali já começou, porque Amnon era o seu irmão. E ele um dia falou para Tamar, né? Tamar, eu não estou conseguindo dormir, vem à minha casa. E ela foi, inocente. E ali ele estrupou ela, irmãos. Violentou ela. De tal maneira que naquela época, se você pecasse, você morreria. Se você fosse estrupada, tirou a mais natureza dela, que é a virgindade. E a virgindade naquela época a Tamar nunca mais ia conseguir ninguém que casasse com ela. Então ela falou: agora você tem que casar comigo. E ele começou a maltratar ela. E Amnon foi e viu o Davi. E Davi chegou enfurecido naquele jeito, enfurecido. Falou: quem fez isso com a minha filha? Quem fez isso com a minha filha? E eu vou matar quem fez isso com a minha filha. Só que ele não sabia que quem tinha feito isso com a filha dele era o próprio filho dele. Como que ele ia matar o próprio filho dele? Sendo que ele tinha feito coisa errada com a Batseba. Ele tinha matado Urias. Ele não tinha moral. Como que ele ia falar para Amnon: Amnon, por que você fez isso? Ele ia falar: pai, eu aprendi com você. Ele não tinha moral para falar nada com Amnon. O que aconteceu? A gente está falando da primeira morte. Essa morte é uma morte espiritual, uma morte da mulher, né? Que a mulher ela perdeu sua virgindade ali, né? Ela foi violentada e ela não poderia mais casar. Essa é a primeira morte. A segunda foi quando Absalom, que era irmão de Tamar, legítimo, esfaqueou Amnon. E aí Davi, enfurecido, ele falou: quem é que matou Amnon? Eu não falei que não era para matar ele, porque eu, rei, não dei essa ordem. E aí quando falaram para ele: mas rei, quem matou Amnon foi seu filho, Absalom. Como que o rei ia repreender Absalom se ele tinha mandado matar Urias? Ele não tem moral. Ele usou do reino dele, né, do poder que ele tinha,
e seduziu aquela mulher que não era dele. E aí ele ia falar o quê? Fala, pai, como que você pode falar alguma coisa pra mim? Sendo que Aminon abusou de uma mulher que não era dele. Então eu matei ele. Então o rei não sabia mais o que fazer. E ali as coisas de Deus começaram a se cumprir na frente de Davi. Ele viu o palácio que ele tinha vindo se destruindo. Perdeu a primeira filha, perdeu o segundo. E o terceiro ali, ele começou a pegar todas as suas mulheres, todas as suas riquezas que Davi tinha guardado. E Davi, sem jeito, o que ele fez? Davi fugiu. Ele fugiu de tal maneira que ele tinha vergonha do que tinha acontecido. E o que aconteceu depois, irmãos? Aí a gente vai entrar com outro personagem, Joabe. Joabe fez uma batalha lá entre o rei de Davi com o de Aminon. De Absalom. E aí com isso, o que eles fizeram? Ele naquele momento, ele pensou, vou matar esse cara. E Absalom, ele tinha cabelos longos, o cara era bonito, ele era empático, e aqueles cabelos dele, ele vindo num cavalo, ele acabou se prendendo em uma árvore. Aí Joabe foi e matou ele. Davi enfurecido, por que você matou meu filho? Quem foi que matou meu filho? Novamente a pergunta. E aí falaram, foi Joabe que matou seu filho. Como que ele, o rei, poderia cobrar alguma coisa de Joabe, sendo que ele mandou Ulias entregar a carta para Joabe matar? O rei não poderia falar nada. Irmãos, essa história, essa passagem que eu estou passando aqui para vocês, tem um ditado popular: o que começa errado dá errado. Então você não pode, em hipótese alguma, desejar a mulher do seu próximo, cobiçar a riqueza do seu próximo, desejar aquilo que não é seu. O que é seu, e Deus escreve certos não é por linha torta, Ele escreve certo pelo certo. Então creia nesse momento, nessa sexta-feira, que assim como aconteceu aqui, como eu disse para vocês que o primeiro reino lá de Saul, porque desobedeceu Deus, o Senhor tirou e deu para Davi, que fez um alto reino, que depois tirou. Depois teve ainda assim o seu filho, que Davi jejuou durante 7 dias, e o jejum começou por ele, tá, irmãos? Começou por ele. Começou naquela situação onde Davi jejuava pelo seu filho com Batseba, que não era para morrer, e ninguém entendia o que o rei estava fazendo, porque ele jejuava, ele orava, e todo dia que ele ia lá perguntar pro servo dele, o servo dele falava, não, rei, tá piorando. Aí no outro dia ele ia de novo, não, rei, tá piorando. Chegou no outros dias, os servos já não iam, porque já ficavam com medo de dizer que o menino já estava quase morto. No 7º dia, o menino morreu. E ali ninguém estava entendendo de certa forma por que Davi, naqueles 7 dias, ele enjoou, não comeu, orou, chorou, e quando realmente o filho dele morreu, ele continuou fazendo as coisas como se nada tivesse acontecido. E não é que a gente aprende alguma coisa aqui com Davi? A vida, ela não termina ali. Porque Davi, ele tomou banho, ele se alimentou, e ele começou a orar ao Senhor, a buscar a Deus. Então, irmão, você pode perder a sua mãe, você pode perder o seu pai, você pode perder o trabalho, você pode perder tudo. A vida continua e você tem que louvar ao Senhor, você tem que engrandecer o nome dEle. Você não pode deixar isso acontecer. É o que a gente aprende com Davi. Davi, naqueles momentos de angústia, ele começou a adorar o Senhor. E sabe o que Davi foi falar para o Senhor? A Bíblia vai nos dizer que Davi ora ao Senhor e fala, Pai,
eu vou te dar um presente. Olha só, o Senhor decepou o primeiro filho, o segundo e o terceiro, o reino de Davi. Depois Davi fala que vai dar um presente para Deus. E o Senhor fala, tá, Davi, qual que é o presente? Senhor, eu farei para você um templo sagrado, tudo de ouro, das melhores coisas, para todo mundo ter um holocausto ali para você. O Senhor disse, tá bom, Davi, eu aceito o seu, mas da tua mão eu não quero. Da tua mão eu não vou aceitar isso, porque da tua mão tem sangue, sangue inocente. Davi chorou. A Bíblia vai nos dizer que Davi chorou por semanas ali, irmãos. E aí, mais para frente, Davi ora ao Senhor novamente e fala, Pai, perdoe-me, porque pequei. Mas esse novo filho que a Batseba está tendo, né, porque ele já tinha perdido o segundo, não tem culpa de nada, Senhor. Ame ele. A Bíblia vai nos dizer que o céu abre e o Senhor fala para ele, esse eu me alegrei, Davi. Esse eu tenho amor contigo. E nasce Salomão. A Bíblia vai nos dizer que no final do reinado de Davi, Davi coloca a mãozinha de Salomão debaixo da sua perna esquerda e ele fala, jura para mim que você nunca vai desobedecer ao Senhor. Prometa para mim que você vai servir Ele com todo o seu amor. E aquela criancinha, imagino eu, com 10 anos, o que a gente vai prometer para Deus com 10 anos? Mas ele prometeu, sim, Pai, farei isso. E ali se encerra um ciclo, irmão, de Davi. E aí a gente vem para Salomão. A Bíblia vai nos dizer que o reinado de Davi tinha acabado. Só restavam 40 bois. E o que você faz com 40 bois? 40 touros, né? Carne dura, ruim, não tinha nada para fazer. Mas aquele menino, ele tinha uma unção do Senhor Jesus Cristo, ali estava com o Espírito Santo. E a Bíblia vai nos dizer que Salomão leva esses 40 bois ali e vai começando andando ali pela Jerusalém ali, andando, né, com 40 bois e ninguém entende o que está acontecendo. Fala, esse rei ele vai fazer uma churrascada para nós. Realmente ele fez, mas fez para Deus. A Bíblia vai nos dizer que naquele dia Salomão tinha entre os seus 14 anos, ele leva lá para o monte e ele queima tudo. Ele faz o holocausto com todos aqueles bois. Salomão só tinha aqueles 40 bois. Eles não tinham mais nada. Mas ele deu tudo o que ele tinha para Deus. E ali ele imaginava que o Senhor ia abrir os céus e ia falar com ele. Mas a Bíblia vai me dizer que ali não aconteceu nada, irmãos. E Salomão volta para o seu reino. E ele começa a chorar e não entender. E ele se encobre ali. E ele não entende e ele começa a falar com o Senhor, mas penso eu que Deus parou assim e falou, não, calma aí. Ele não tinha mais nada, ele só tinha aqueles 40 bois. Deixa eu entender quem é esse menino, né, direito. E a Bíblia fala que o próprio Deus aparece para ele e diz para ele, o que queres que te faça? Irmãos, pensa aí. A Bíblia não fala que falou isso com Salomão, não fala isso que falou com Davi, não fala que falou isso com o pai Abraão, com Isaac, com Jacó, não fala. Mas a Bíblia fala com todas as palavras aqui. O que queres que te faça? Peça o que você quiser. O Davi naquele momento, ele podia me falar que me faça Deus. Olha que perigo. Que me faça rei o resto da vida. Que me faça eternizar aqui, que seja Matusalém. Ou que eu seja o homem mais rico do mundo, porque ele não tinha mais nada. A Bíblia vai dizer que ele olha assim para Deus. Aqueles olhinhos dele, imagino eu com 14 anos, 18 anos ali. Senhor, me dê sabedoria ilimitada.
Deus acha aquilo estranho. Fala, por você não me pedir riquezas nem nada, eu te dou riquezas. E te dou 100 vezes mais sabedoria para você. Então, irmãos, Deus dá o que você quer. Deus dá o que você quer quando quiser. Mas você tem que saber pedir. Não é, Senhor, me dá um celular. Senhor, me dá uma casa, me dá... Não é isso. Deus quer intimidade. Ele quer saber o quão Ele é valioso para você. Como que Deus é valioso para você, irmãos? Deus é valioso para você simplesmente pegar e compartilhar esse vídeo aqui para outras pessoas, para a próxima sexta-feira, quando eu trazer uma outra palavra para o Senhor e a gente conseguir trazer mais algo? O quão você ama Deus? Você abdicar daquele seu tempo valioso para você trabalhar para o Senhor. Eu não tô ganhando nada aqui, varô. Nada, e nem quero. Eu quero trabalhar para o Senhor. Quero te dar de bom coração para o Senhor. E ter saúde. Então, vamos trabalhar para Deus. Juntos somos muito mais fortes. Juntos podemos alcançar o ilimitado. Então eu conto com vocês para a próxima sexta-feira, no dia... Deixa eu ver. No dia 12. No dia 12, às 8 horas. Mais uma pregação do Reino de Deus. Lembre-se, irmãos, pode ser a última chance. A última chance de você aceitar ao Senhor Jesus Cristo. Quem aqui deseja aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único verdadeiro Salvador? Quem? Pensa. Não é nada, não é nem por força e violência. É o que vocês gostarem aqui, tá? Então, fiquem na paz. Espero que vocês tenham gostado. E que no dia 12/6 vocês retornem aqui e tragam sua família. Que em nome de Jesus eu creio que vai ser uma grande live, porque juntos vamos abrir o céu e o Senhor vai derramar milagres. E eu tenho certeza que vocês vão encher esse chat aqui para poder falar o que o Senhor fez com vocês. Um beijão. E que vocês fiquem com Deus e um ótimo final de semana e uma excelente semana para cada um de vocês. Abraço!